Desde os primórdios da exploração espacial, a Lua sempre despertou fascínio e mistério. Mas e se houvesse algo que não querem que saibamos? Algo escondido, enterrado na escuridão do lado oculto? Muitos acreditam que tudo o que sabemos sobre as missões espaciais é a verdade absoluta. Mas e se houver relatos que nunca foram revelados? Arquivos que foram apagados? Experiências que deixaram marcas profundas na mente daqueles que ousaram ir além da Terra? O relato de hoje traz uma história assustadora, e talvez proibida. O que aconteceu na missão secreta da Vreakir? O que foi encontrado no lado oculto da Lua? E, o mais importante, quem ou o que veio de lá? Se você acha que está preparado, apague as luzes, coloque os fones e venha descobrir o que nunca deveria ter sido encontrado. Meu avô foi piloto de combate, um veterano que enfrentou situações de extremo perigo. Apesar de ele sempre ter parecido distante, eu gostava muito dele e sentia um grande respeito por sua história. Conforme fui crescendo, entendi que ele vivia em estado de alerta, procurando sinais de perigo o tempo todo. Shell Shock, TEPT, há muitos nomes para essa condição. Minha mãe contou que ele não era assim antes, e que tudo mudou quando ele voltou do Vietnã. A profissão do meu avô provavelmente foi o motivo de eu ficar obcecado por espaço, astronautas, aviões e pilotos. A gente conversava sobre esses assuntos quando estávamos juntos. Ele era um oficial de patente alta no exército, muito habilidoso, e chegou a conhecer pessoas influentes, inclusive alguns astronautas famosos. Certa vez, perguntei se ele tinha conhecido alguém que foi à Lua, e a resposta dele foi seca: nunca me fale sobre a Lua, garoto. É um lugar sombrio e maligno. Ele faleceu em 2004, de causas naturais. Cerca de 2 meses atrás, decidimos reformar a antiga casa dos meus avós. Enquanto esvaziávamos o sótão, encontrei uma velha caixa metálica. Dentro dela havia vários itens que, presumi, pertenciam ao meu avô, e uma medalha militar, um maço de papéis e uma foto dele com mais 2 homens que eu não reconheci. Meu avô aparentava ter uns 40 anos na imagem, então presumi que fosse dos anos 70. Todos usavam trajes espaciais, e embora o cenário parecesse aqueles de fotos da NASA, não havia logotipo algum, apenas um fundo monocromático. O patch da missão trazia o nome da Vreakir. Eu não entendi nada. Será que meu avô tinha sido astronauta? Por que ele nunca falará disso? Da Vreakir. Eu nunca tinha ouvido falar em uma missão com esse nome. Devia ter sido muito bem encoberta. Mas qual seria o motivo de tanto segredo? Achei respostas nos papéis que estavam no fundo da caixa. Vou reescrever o conteúdo literal a seguir, mas aviso que muitos podem achar tudo muito perturbador. Minha querida família, se algum dia vocês acharem isto, preciso confessar algo. Em 1972, eu não estava no Vietnã. Eu não deveria contar, mas se vocês encontraram esta carta, provavelmente já não importa mais. Em 1965, eu e um punhado de outros pilotos fomos selecionados para um grupo não oficial de astronautas, que participaria de missões secretas no espaço, a serviço do nosso governo. Não teríamos a fama nem a glória de astronautas regulares, mas nosso país precisava de nós, por isso, aceitamos a missão. No começo de 1972, nos informaram que, havia algum tempo, nosso país mantinha um satélite secreto em órbita da Lua. Ninguém nos explicou qual era a função dele, nem por que estava lá. Apenas disseram que, algumas semanas antes, ele havia caído no lado oculto da Lua por motivos desconhecidos,
e que os dados que carregava eram cruciais. O governo precisava recuperá-los, por isso, enviaria a mim e a outros 2 astronautas para resgatar o módulo de memória do satélite. Toda a aparelhagem planejada para a missão Apollo 18 foi, essencialmente, repassada para nós. Pelo que nos contaram, a equipe da Apollo ficou furiosa. Afinal, quem estava por trás da nossa missão parecia ter muito mais poder que a própria NASA. Obviamente, toda a missão era ultra-secreta. Oficialmente, eu estava servindo no Vietnã, mas, na verdade, passamos por um treinamento rigoroso para essa operação. Após alguns meses, lá estávamos nós, parados na plataforma de lançamento, diante do imenso foguete que nos levaria à Lua. Eu era o comandante da missão, enquanto o Tenente Carver era o piloto do módulo lunar TLEM e o Tenente Ackerman era o piloto do módulo de comando de serviço CSM. O voo até a Lua durou cerca de 3 dias. Ao chegarmos, fizemos algumas órbitas ao redor dela. Toda vez que passávamos atrás do horizonte formado pela própria Lua, sentia uma pontada de impotência ao ficar sem comunicação com o mundo, já que o sinal era bloqueado pela massa esférica de rocha e poeira sob nós. O lado oculto da Lua em nada se parecia com o lado iluminado que vemos regularmente. Em vez daqueles campos cinzentos e mares lunares tranquilos, tudo estava coberto de crateras escuras e profundas, como se a Lua estivesse sendo lentamente corroída pelo próprio universo. Finalmente, decidimos iniciar a descida rumo à superfície. Carver e eu desejamos sorte a Ackerman e, a bordo do módulo lunar batizado de Charon, nos separamos do CSM, que se chamava Trinity. Depois de anunciarmos Charon pousou, não houve palmas ou comemorações, apenas um lacônico "E aqui é Trinity, parabéns, Charon. Vou repassar a notícia quando estiver do outro lado. Cuidem-se aí, camaradas." Assim, ficamos isolados do resto do mundo. Ackerman era nosso único contato. Enquanto ele sobrevoava o lado iluminado, podia se comunicar com o comando em terra, e, quando passava sobre o lado escuro, conseguia falar conosco. Jamais conseguia falar com ambos ao mesmo tempo. Embora o período orbital do CSM fosse de mais ou menos 2 horas, só ficaríamos em contato cerca de 35 minutos por órbita. Pousamos numa planície situada dentro de uma cratera gigantesca. Ao contrário do que muitos pensam, o Sol ilumina o lado oculto da Lua da mesma forma que o lado visível. A quantidade de luz depende da fase lunar. Quando pousamos, ainda havia luz diurna, mas sabíamos que logo escureceria em alguns dias. Eu senti euforia e curiosidade para descobrir o que nos aguardava nesse ambiente tão diferente de tudo. Esperamos cerca de 1h30 para receber a resposta do comando, via Ackerman, e usamos esse tempo para aprontar nossos trajes. O comando manda os parabéns. Vocês devem seguir com a recuperação. Tudo estava em silêncio absoluto quando pisei na superfície lunar. Pensei em dizer algo épico e inspirador, mas essa época de frases de efeito já tinha passado. Junto com Carver, montamos o rover e, depois de fincarmos nossa bandeira ao lado da espaçonave, partimos. Enquanto nos movíamos pela superfície, avistei o que parecia ser um clarão distante, como se algo metálico estivesse refletindo a luz. Como era relativamente comum perceber reflexos causados pela radiação espacial interagindo com os olhos, não dei importância e logo esqueci. Após rodarmos por algumas horas, chegamos ao satélite ou ao que restava dele. Logo percebemos algo estranho e havia dezenas de pegadas ao redor da sonda, levando a 2 trilhas paralelas que se afastavam dali. "Mas que diabos é isso?" exclamou Carver, atônito.
Não sei, mas parece que alguém pegou o que viemos buscar antes de nós, respondi. As marcas e as pegadas eram diferentes das nossas. Quem quer que tivesse levado a caixa de dados não estava lá em nome dos Estados Unidos. Como eu supunha, não encontramos a caixa. Vimos o local onde ela deveria estar, mas havia sumido. Por sorte, ainda estávamos em contato com a Kerma e contamos o que vimos. Isso não faz sentido. Quem pegaria? Os russos. Eles nem sequer têm um programa lunar. Mesmo que alguém tivesse feito isso, como não teríamos notado? Como eles pousariam na Lua sem a gente perceber? Ele retrucou. Pelo que sabemos, os russos nem imaginam que estamos aqui, entendeu? Disse Carver pelo rádio. Vamos seguir esses rastros, cortei a conversa. Vocês têm certeza disso? A Kerman perguntou. Caramba, eu não tenho certeza de nada. Com certeza estamos perdendo alguma peça nesse quebra-cabeça, mas vou fazer o que você mandar, chefe, Carver respondeu. Sim. Se o que estava nessa sonda era tão importante a ponto de 2 países enviarem pessoal até aqui, precisamos descobrir o que aconteceu, repliquei. Entendido, Sharon. Vou informar o comando sobre a localização de vocês assim que puder. Tomem cuidado por aí. Nosso oxigênio já estava pela metade, mas seguimos, na esperança de solucionar o mistério. Não demorou até eu enxergar algo adiante. Ao nos aproximarmos, notei que se tratava de uma espaçonave cujo design diferia do nosso, ostentando a bandeira da União Soviética. Não sei explicar porquê, mas senti algo extremamente estranho em relação àquela nave. Se houvesse russos na Lua conosco, eles já teriam captado nossa comunicação havia muito tempo, então não havia motivo para se esconderem. Para o módulo de pouso soviético não identificado, aqui é a tripulação de Davrekir. Respondam, por favor. Sabemos que vocês estão aí, estamos vendo vocês. Nenhuma resposta. Tentamos contatá-los várias vezes, em russo e em inglês, mas só recebemos silêncio. Fomos nos aproximando, e eu entendi por que a espaçonave me parecerá esquisita antes. Parecia estar ali havia um bom tempo. Não deu para ver grande coisa pelas janelinhas, pois elas estavam cobertas por algo no lado interno. Nosso ar está acabando e não estou gostando disso, Miller. Devíamos voltar agora, disse Carver, nitidamente nervoso. Eu sei, mas precisamos entender o que está acontecendo, respondi. Levamos um tempo para descobrir como abrir a escotilha de entrada. Não havia ninguém ali. O interior estava revirado, salpicado por um fluido marrom avermelhado, provavelmente o conteúdo de várias embalagens de comida abertas, espalhadas pelo chão. Ou seria? Não. Empurrei essa ideia para longe da minha mente. O veículo comportava 2 pessoas, mas só vimos alguns suprimentos restantes e umas poucas amostras, sem sinal da caixa preta do satélite. Um único traje espacial pendurava-se na parede, perto da escotilha. Havia lugar para 2 pessoas, mas só um traje, e a etiqueta de nome estava ausente. Carver e eu percebemos de imediato que o outro traje continuava por aí em algum lugar, assim como o tripulante que o vestia. Nesse instante, nosso oxigênio estava perigosamente baixo, e corremos de volta à nossa nave. Ao chegarmos a Sharon, praticamente sem ar nos trajes, me dei conta de algo. Carver, me diz, foi impressão minha ou não vimos o local da queda no caminho de volta? Perguntei. Droga. Nem toca no assunto. Ele não estava lá, isso mesmo, Carver retrucou.
Mais tarde, contamos nossa inquietante descoberta para Kerma, que ficou tão pasmo quanto o comando, ao repassar as informações. Naquela noite, fiquei de vigia pelas primeiras 4 horas. Tecnicamente não era noite, pois o sol ainda brilhava, mas chamávamos de noite o período em que dormíamos para manter uma rotina. Quando chegou minha vez de descansar, tive um sonho em que eu seguia aquele clarão que vira no dia anterior. Andei sem parar até deparar com o mesmo traje espacial da nave russa, largado na poeira. Os membros estavam retorcidos e tortos de modo horrível, mas dava para perceber nitidamente que alguém, ou alguma coisa, estava lá dentro. Aproximei-me e comecei a abrir lentamente a proteção solar que encobria o interior do capacete. Olhei apavorado para o que vi lá dentro. Era o meu próprio rosto, coberto por um sangue de tom marrom avermelhado. No lugar dos olhos, só havia 2 buracos vazios. No dia seguinte, começamos a captar algo em um canal não utilizado do nosso rádio. Era um sinal fraco, vindo de algum ponto da cratera. Tentamos transmitir nos alto-falantes, mas aquilo não fazia sentido. Era apenas um som repetitivo, semelhante a uma pessoa pronunciando uma única vogal ou letra, esticada por uns 3 segundos, seguida de uma pausa igualmente longa. O ruído estava bem distorcido, e claramente não era um loop, pois cada emissão diferia um pouco da anterior. Comemos algo e, mais uma vez, nos preparamos para uma caminhada lunar. Estava mais escuro do que no dia anterior. O sol ainda iluminava, mas gradualmente se aproximava do horizonte. Seguimos a fonte do sinal por cerca de 1 hora, até encontrarmos algo deitado na poeira diante de nós. Fiquei tenso ao me aproximar e perceber o que era. Era um traje espacial, igual ao do módulo soviético. Então parece que encontramos nosso amigo desaparecido, comentou Carver, incrédulo. Eu não disse nada. Simplesmente saltei do rover e me aproximei do traje, lentamente, em silêncio. O que você está fazendo, Miller? Continuou Carver. Assim que eu estava prestes a abrir a proteção solar com minhas mãos trêmulas, o traje ganhou vida e agarrou minha mão. Através da transmissão do som pelos nossos trajes, ouvi um fraco pomojite, que em russo significa socorro. Nós o carregamos até nosso módulo, o Charon. O pet em seu traje revelava sua identidade e Tarkov. Ele estava em choque com falta de oxigênio. Não sei por quanto tempo, ou por qual motivo, ele ficou ali largado, mas teve sorte de estar vivo. Durante as horas seguintes, ele ficou indo e voltando da inconsciência. Eventualmente, Tarkov despertou. Nosso russo não era dos melhores, mas felizmente ele falava inglês o suficiente para nos entendermos. Ele não recordava por que estava lá, o que acontecerá com ele e sua tripulação, nem qual era a missão dele. Quando olhei pela janela, percebi que nossa bandeira tinha sumido. Não havia pegadas, parecia simplesmente ter desaparecido. Nesse ponto, todos nós estávamos muito preocupados, e pedimos para encerrar a missão. O comando se negou, alegando que recuperar os dados do satélite era de importância máxima. Decidimos continuar a busca. No dia seguinte fomos dormir. De novo, tive o mesmo pesadelo da noite anterior. Acordei aterrorizado e suando em bicas. Vi Tarkov parado diante da janela, olhando para fora. Em seguida, ele se aproximou de Carver e ficou apenas encarando-o enquanto ele dormia, por cerca de 1 ou 2 minutos. Em voz baixa, perguntei, Tarkov, o que você está fazendo? Mas ele apenas resmungou algo parecido com eles ou quando e se deitou.
Não consegui mais pregar os olhos naquela noite. Fiquei de olho nele, mas nada de relevante aconteceu. No dia seguinte, descobrimos um desenho ou mapa da cratera onde estávamos, guardado num bolso do traje de Tarkov. Havia um ponto marcado com uma cruz a alguns quilômetros de onde estávamos. Tarkov não sabia o que havia lá, mas logo percebi que ficava justamente na direção onde avistei o clarão no primeiro dia. Precisávamos conferir. Carver e eu partimos com o rover, enquanto Tarkov ficou no Charon. Na verdade, nosso veículo tinha energia suficiente para levar todos os três, mas insisti que não, e que ele deveria ficar. Não confio nesse cara, falei para Carver, depois de ter certeza de que Tarkov estava fora do alcance do nosso rádio de curto alcance. Pousamos na Lua, não achamos a caixa, e de repente a sonda some. Depois encontramos um russo que devia estar morto e que não se lembra nem de quando foi a última vez que defecou. Agora, vamos para um lugar misterioso no mapa dele, sobre o qual ele diz não saber nada. Com certeza, não confio nele, Carver replicou. Na verdade, não confio em nenhum passo que dou nessa direção. Carver então perguntou o que faríamos com Tarkov. Não sei ainda. Mas não podemos levá-lo conosco. Nem o LEM nem o CSM foram projetados para um passageiro extra. Você sabe disso, respondi. E temo que ele também saiba, completou Carver. O sol estava se pondo. Depois de um tempo, chegamos a algo que até hoje não consigo explicar. Bem à nossa frente, havia o que só posso descrever como uma pirâmide de 3 lados, com cerca de 3 metros de altura. Sua superfície era totalmente lisa e negra como a noite. Mas que diabos é isso? Perguntou Carver, com a voz trêmula. Caminhamos ao redor e tiramos fotos. Que droga é essa? Ouvi Carver gritar pelo rádio. De repente, virei e o vi parado, sem reação, olhando para algo. Na claridade restante, a uns 6 metros de nós, estava um traje espacial. Reconheci a ausência de etiqueta com o nome e percebi que era o mesmo traje da espaçonave russa. Ele estava de pé, ereto, com a proteção solar aberta, revelando algo que me assombra até hoje, e não havia ninguém ali dentro. O traje estava vazio, mas continuava de pé. Voltei a mim quando ouvi um ruído crepitante no meu rádio. Vocês, e não, lhe pertencem, e aqui, sussurrou uma voz grave, abafada e distorcida. De repente, fui cegado por um clarão de luz intensa. Quando recuperei a visão, aquilo tinha sumido. Carver. Está bem? Perguntei. Inicialmente, ele não respondeu, mas depois soltou, cara, que se dane a NASA, que se dane o exército, que se dane o satélite, que se dane essa missão toda. Quero cair fora daqui, agora. Sem discussão, corremos até o rover e voltamos ao Charon. Quando chegamos, o sol já havia mergulhado no horizonte e estava quase tudo mergulhado em breu total. A escotilha estava aberta e Tarkov se encontrava diante do módulo, vestindo seu traje. Maldição! Na pressa, havíamos esquecido dele. Aproximei-me, começando a dizer, olha, Tarkov, existe algo que você... Parei ao notar que ele segurava algo atrás das costas, mas era tarde demais. Ele se virou rapidamente e me atingiu com uma haste afiada. Bati a cabeça no interior do meu capacete e caí atordoado no chão. Quando o zumbido nos meus ouvidos cessou, vi Tarkov e Carver brigando na poeira lunar. Levantei-me e me lancei contra Tarkov, fazendo nós dois rolarmos vários metros. Antes que eu pudesse me levantar, ele já estava sobre mim.
Lutamos, e bem no instante em que Tarkov agarrou a alavanca que liberava meu capacete, atingi a cabeça dele com uma pedra pontiaguda. O visor dele trincou e, enquanto o ar escapava devagar do seu traje, levantei-me e agarrei a haste, que já tinha marcas de sangue. Ele avançou contra mim, mas o perfurei no peito. Ele então despencou sobre mim e, quando nossos capacetes se tocaram, ouvi suas últimas palavras. Ao exalar o resto de ar, ele não é seu amigo. Siga a voz. Levantei-me e corri até Carver. Vi que o traje dele tinha um rasgo na altura da coxa, e sangue de tom marrom avermelhado escorria para o vácuo em volta. Levei-o para dentro do Sharon e percebi que nosso kit de primeiros socorros havia sumido. Ele sangrava muito, mas consegui estancar um pouco, embora precisasse de tratamento adequado. Tive receio de que, se partíssemos, ele sangraria ainda mais rápido em gravidade zero. Havia um kit médico naquela espaçonave russa, certo? Ele disse. Sim, respondi. Miller, você precisa ir buscar. Droga. Não é tão longe, né? Insistiu Carver. Não, não é. Tem certeza de que aguenta até eu voltar? Perguntei. Sim, só vai. Então fui. Não morra, Carver, isso é uma ordem, falei antes de sair. Como disse, não demorou muito para eu chegar ao módulo russo, mas a sensação foi de que levei uma eternidade. Durante todo o percurso, fiquei esperando algo saltar da escuridão. Não me surpreendi ao ver que o traje que antes pendurava na parede agora não estava mais lá, mas ainda assim senti um calafrio me percorrer. Peguei o kit médico deles e voltei o mais rápido possível. Só que não conseguia parar de pensar nas últimas palavras de Tarkov. Ele não é seu amigo. Siga a voz se repetia na minha cabeça. Então troquei o canal do meu rádio para aquele em que ouvimos o som incompreensível. Ainda estava ativo. Notei que ficava mais forte em uma direção específica. Siga a voz, falei para mim mesmo. Seria essa voz a que Tarkov se referia? Quem não era meu amigo? Tarkov? Carver. O comandante da missão na Terra. Eu precisava descobrir. Segui naquela direção. Depois de uns 15 minutos, cheguei a uma cratera pequena, com uns 10 metros de diâmetro. Ao iluminar com meus faróis, notei algo lá dentro, mas não conseguia distinguir o que era. Desci pela borda e entrei na cratera, ajustando a luz para a intensidade máxima. Fiquei parado, tomado por um terror puro, com a sensação de que se passavam horas. Havia um bloco retangular, do mesmo material da pirâmide, bem no centro da cratera. Sobre ele, jazia um corpo de membros contorcidos de forma abominável. Seus olhos não estavam lá, só 2 buracos negros em seu lugar. Era Carver. Havia uma pequena caixa enfiada na boca dele. Era a caixa preta do satélite. Agarrei aquela caixa e saí de lá o mais rápido que pude. Carver estava morto. Se Carver estava morto, então quem era aquele Carver que deixei no Sharon? Ele não é seu amigo, foi o único pensamento que me acompanhou até o retorno. Quando voltei, o corpo de Tarkov tinha sumido, mas Carver ainda estava ali, deitado, sangrando. Porém, não era Carver. Que criatura era aquela? Graças a Deus você voltou, Miller, disse Carver. Não Carver. Carver estava morto, mutilado, sem vida. Miller, está me ouvindo? Continuou o impostor. Sim, consegui o kit, respondi.
Ele não podia saber que eu sabia a verdade. Aquilo não podia descobrir. Tratei o ferimento dele, ou dela, daquilo e finalmente o sangramento estancou. Eu o prendi aquilo e prendi a mim mesmo também. Não contei que havia encontrado a caixa preta. Nem disse a ele que eu tinha visto o verdadeiro Carver. Com o rugir dos motores abaixo de nós, o Charon se dividiu em duas partes, e a cabine com a tripulação subiu, deixando o trem de pouso cravado eternamente na poeira lunar. Já descrevi antes a sensação de certos minutos parecerem horas. Pois a ascensão e o rendezvous duraram pouco mais de 10 minutos, mas pareceram décadas. Quis gritar tão alto a ponto de estourar meus pulmões, quis vomitar, mas não podia, ou aquela coisa descobriria. Quis desmaiar, mas não dava. Eu precisava salvar a Kerman. Após o que me pareceram várias vidas, finalmente atracamos com a Kerman e o Trinity. Havíamos mantido contato com ele ao longo do processo, mas encontrá-lo pessoalmente era outra história. Ele estava assustado, e eu, mais ainda. Ele não sabia que Carver não era Carver. Eu sabia. Desprendi meus cintos primeiro e empurrei a Kerman para longe do túnel de acoplamento. Desferi um chute no rosto de Carver, não Carver, quando ele tentou nos seguir. Fechei o túnel atrás de mim. Mas o que diabos você está fazendo, Miller? Você ficou maluco? Gritou a Kerman, me empurrando contra a parede do módulo de comando. Não abra, Mike. Não é o Carver. Aquela coisa no LM não é o Carver, entendeu? Gritei de volta, sentindo dor. Mesmo sendo um soldado calejado, a Kerman desabou em lágrimas. Flutuei até os controles, e antes de desacoplar o Charon, olhei pela escotilha do túnel uma última vez. Lá estava aquela coisa, com o rosto e o corpo de Carver, mas sem ser Carver de verdade. Observava-nos com olhos lisos e negros como a noite. Abriu a boca de um jeito que nenhum humano seria capaz, soltando um grito perturbador que eu adoraria esquecer. Num piscar de olhos, tudo ficou em silêncio, pois o Charon se desprendia do CSM e derivava no vazio. Eu e a Kerman não trocamos sequer uma palavra durante os 3 dias de viagem de volta à Terra. Fomos colocados em quarentena por meses após regressarmos, e ninguém nos explicou o que acontecerá naquela missão. Jamais fiquei sabendo o que havia na caixa preta, sinceramente, depois de tudo o que passei, não quis saber. Mas fosse o que fosse, foi o suficiente para cancelarem todas as demais missões à Lua e além. Por fim, nos liberaram, deixando muito claro que não devíamos jamais falar sobre isso. Nunca mais vi a Kerman desde então. A única vez em que falei dele foi quando 2 sujeitos de terno apareceram na minha casa alguns anos depois. Capitão Miller, o senhor tem tido contato recente com o Tenente Kerman? Perguntou um deles, após as apresentações. Não, nunca mais falei nem ouvi falar dele desde a missão. Aconteceu algo? Retruquei. Sinto muito informar, mas o Tenente Kerman foi encontrado morto em uma floresta próxima ontem. Precisei me sentar. Eu não o conhecia tão bem, mas passamos bastante tempo juntos em treinamento e vivemos um verdadeiro inferno lado a lado, o que era mais do que suficiente para eu considerá-lo um amigo. Pobre Mike. Como ele morreu? Perguntei. Ainda não sabemos. Mas havia múltiplas fraturas em todos os membros, e os olhos foram arrancados. Não consigo ignorar a necessidade de descobrir mais sobre o que aconteceu com meu avô e seus colegas. Espero que, algum dia, de preferência em breve, eu consiga saber mais sobre essa missão da Vreakir.
Se tudo isso for verdade, o que mais está sendo escondido de nós? Por que nunca voltamos à Lua? Será que realmente descobrimos tudo o que havia para ser explorado, ou será que encontramos algo que nos fez nunca mais querer voltar? A missão da Vrakir foi apagada da história, e seus tripulantes silenciados. Mas a verdade sempre encontra um jeito de vir à tona. O que aconteceu com o avô desse narrador? O que foi encontrado naquela cratera? E o mais assustador, o que aconteceu com Ackerman? Talvez nunca saibamos, ou talvez estejamos apenas esperando para descobrir. Inscreva-se no canal, ative as notificações e prepare-se, pois o terror continua. E lembre-se, algumas coisas deveriam permanecer esquecidas.